Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 13 e o versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome que lhes direi? Versículo 14 diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Nós estamos diante de um texto sagrado, cuja referência à nomenclatura, ao destino da informação está sendo atribuída à pessoa divina a qual professamos a nossa fé e a nossa confiança. É interessante notarmos que a existência de Deus é uma verdade fundamental nas Sagradas Escrituras. Nós vamos entender que Deus não é apresentado, não é explicado dentro do texto sagrado, tentando trazer a existência ou provar a sua existência. Nós iremos encontrar na Bíblia Deus sendo manifesto através dos feitos e de suas ações que cotidianamente no período bíblico, no passar dos anos, no entrar dos séculos, Deus tem sido revelado àqueles que invocaram o seu nome. A existência de Deus, ela está revelada ainda no início do texto da palavra do Senhor, porque a Bíblia vai nos revelar em Gênesis capítulo de número 1, e o versículo de número 1, que Deus criou, aleluia, todas as coisas. Então Deus, Ele existe por si só. Não há uma explicação de onde Deus veio, como Deus passou a existir. A única coisa que a palavra de Deus vai fazer menção é que Ele era antes de todas as coisas. Isto quer dizer que todas as vezes que eu tentar entender a Deus, ou quem Ele é, sem a prévia revelação que Ele tem a me oferecer, eu sempre estarei em dúvida sobre aquilo que eu quero saber a respeito de Deus. Mas eu aprendo, lendo a Bíblia, que Deus nunca deixou de se revelar àqueles que procuraram encontrá-lo e conhecê-lo como seu Deus, e assim viverem segundo a sua palavra. Nós vamos entender que Deus não precisa ser provado, Deus não precisa que os homens determinem o padrão de sua existência, até porque a Bíblia Sagrada ela faz por si só e nos traz estas informações. Quando nós olhamos para os textos sagrados, nós vamos entender que os homens não conseguiram entender o processo de Deus. Eles não conseguiram nem mesmo compreender os princípios da lei. Jesus, quando se manifestou, Ele vai ensinar a lei, os fundamentos a respeito daquilo que Deus tinha como intenção, pela dificuldade que o homem tinha em absorver a revelação de Deus. Nós vamos entender que a palavra de Deus e a existência de Deus, ela não é atribuída aos ateus, porque os ateus negam a existência de Deus. Esta palavra, ela não é direcionada aos incrédulos, porque eles não acreditam a revelação de Deus. Esta palavra são para aqueles que invocam o nome do Senhor, e mesmo não sabendo de onde Ele veio, como Ele passou a existir, você propriamente decide servi-lo e adorá-lo e entregar a sua vida e deixar Ele trabalhar em seu favor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar os atributos deste Deus.
Nós vamos encontrar aquilo que Ele é por si só, pela sua própria natureza divina, pela sua própria existência. E um dos atributos que me chama a atenção a respeito de Deus é a sua eternidade. Porque a eternidade de Deus é a prova de sua autoexistência, antes mesmo que os montes passassem a existir, antes que os abismos pudessem ter a sua forma de abismo, Deus já havia estado sobre a existência de todas as coisas. O salmista Moisés, ele vai dizer no Salmo 90, verso de número 2, que antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele é o Pai da eternidade, isto é, Ele é o princípio desse período temporal que não tem início e não terá fim. Isto quer dizer, se Ele é o Pai da eternidade, Ele pode, Ele faz e Ele irá realizar, e Ele concede àqueles que o invocam para viver com Ele eternamente. A minha esperança não está centralizada no processo temporal que vivo atualmente, mas sim naquilo que Ele tem para me oferecer na sua eternidade. Eu creio que pela eternidade autoexistente de Deus, eu conseguirei alcançar esta eternidade. Aqui, 60, 70, depois disso é canseira, enfado. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem um lugar, aleluia. E este lugar, aleluia, é eterno. E lá não haverá mais problemas que hoje nos envolvem na sociedade, porque lá é perfeito e a sua eternidade jamais terá fim. A eternidade de Deus fala muito a respeito do propósito que Ele tem com a sua igreja. O propósito de Deus é alcançar e salvar os que estão perdidos. É interessante que na parábola que Ele conta, em Lucas capítulo de número 15, 3 parábolas Ele conta: filho pródigo, a dracma perdida, aleluia, e a ovelha perdida. E Ele vai fazer um comentário extraordinário no final da primeira parábola que Ele vai contar. Ele vai dizer que vale mais uma vida que precisa e necessita de arrependimento do que 99 que não precisa, isto é, daqueles que acham que não necessitam da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da imutabilidade de Deus, que é o próximo atributo que nós temos que nos ater a respeito desta divindade que nós professamos a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo de número 1, versículo de número 17, o Senhor também falou, aleluia, da sua imutabilidade, porque Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 3, o versículo de número 6. A imutabilidade de Deus dá a nós a certeza da esperança da eternidade atribuída ao primeiro atributo divino. Por quê? Porque se Deus não muda, isto quer dizer que aquilo que Ele lançou sobre a minha vida, aquilo que Ele disse sobre você, isto irá acontecer no tempo determinado por Ele. Deus, Ele não muda, porque Ele é perfeito e absoluto em suas decisões. Nós somos pessoas que mudamos fácil a nossa posição. Nós mudamos muito rápido, aquilo que iríamos fazer não fazemos mais, aquilo que não iríamos fazer acabamos fazendo. Por quê? Porque nós somos variáveis, nós mudamos a todo o momento, mas Deus é absoluto, Ele não muda, e esta imutabilidade traz a essência da existência desse Deus. Isto quer dizer que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos ignorar os princípios divinos daquilo que Ele é, porque se nós negarmos aquilo que Jesus é, Deus é, o Espírito Santo é, nós negamos a nossa fé, e não há mais possibilidade de ter em nós a palavra operada pelo Espírito Santo. Deus, Ele é tão poderoso, aleluia, porque a Bíblia vai falar também de sua onisciência. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar.
De longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Aleluia. Deus, Ele é tão onisciente que Ele conhece todo o nosso padrão existencial. Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que está dentro do meu coração, Ele sabe como eu vou lidar com situações que hão de vir no meu dia a dia, porque a onisciência de Deus abrange todas as coisas. Ele sabe a hora que você vai deitar, Ele sabe a hora que você vai levantar, Ele sabe as palavras que vão sair da sua boca. Só que o livre-arbítrio nos dá o direito de tomarmos a decisão, o erro não imputado a Deus sobre nós, mas a nós mesmos. Mas a ciência de Deus faz com que nós tenhamos a certeza, aleluia, de que Ele conhece-nos por dentro e por fora. Nesta manhã eu quero dizer algo do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus, Ele sabe o que está dentro da sua mente, do seu coração, e até mesmo sabe o que se sucede sobre o propósito estabelecido sobre a tua vida, porque foi Ele quem fez e foi Ele quem prometeu que tudo isto aconteceria sobre a sua vida, sobre a sua família. E nós vamos entender, o salmista no Salmo 145, verso de número 13, ele vai dizer da onipotência de Deus. Por quê? Porque se Deus, Ele é eterno, se Deus, Ele é imutável, se Deus, Ele é onisciente, a Bíblia também vai falar que Ele é onipotente. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor é a sua grandeza, inescrutável. Aleluia. Gênesis 17:1 vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o próprio Deus há de testificar da grandeza do seu poder. Para que serve o poder de Deus? Para que serve a autoridade poderosa do divino? Para realizar sobre as nossas vidas, aleluia, e fazer acontecer aquilo que é necessário. Deus, Ele existe por si só. E este poder que a Ele está relacionado, que a Ele está introduzido, que a Ele é atribuído, dá-nos a certeza de que se eu estiver enfermo, eu serei curado. Que se eu precisar de libertação, Ele tem o poder para expulsar toda e qualquer ação do adversário maligno e me dá a oportunidade da sanidade de servir o Senhor com o meu culto racional a Ele. Aleluia. Por este poder eu sei que eu vou vencer, aleluia, o inimigo. Através do poder e da onipotência de Deus, eu vou vencer as dificuldades, as barreiras que hão de enfrentar na trajetória de fé da minha caminhada. Com o poder deste Deus, eu consigo ter a certeza da minha salvação, aleluia. Assim como Ele venceu, eu também vencerei pelo poder que nele habita. A Bíblia fala da sua onipresença, aleluia. Se Ele é eterno, isto é, nos garante a eternidade por ser eterno, nós também entendemos que esta eternidade é oferecida a nós, porque Deus, Ele já predeterminou todas as coisas na nossa vida. Antes que você nascesse, Deus já havia projetado para a sua vida algo lindo, algo maravilhoso, porque Ele é poderoso para cumprir pela sua onisciência, aleluia, e pela sua onipotência. A onisciência de Deus te dá a certeza do saber. A onipotência te dá a certeza da operação e da ação de Deus sobre a tua vida. Mas a onipresença me garante que Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e luz são para ti, aleluia, a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa aquilo que tenta lhe ofuscar diante da glória desse Deus, Deus sempre estará com você. Aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que atenta para a sua sagrada escritura, aquele que anda segundo os preceitos da palavra, a Bíblia diz, aleluia, que Deus sempre estará com ele, aleluia. Nós também entendemos que mesmo nós não querendo, Deus, dentro do seu projeto salvífico, tem livrado muitas pessoas, porque um dia eles encontrarão a misericórdia de Deus e estarão conosco, aleluia, para subir e morar com Deus na eternidade. Os atributos de Deus naturais, eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, mostra a grandeza daquilo que Ele é por natureza. Mas também nós entendemos que existem os atributos morais de Deus, e aquilo que precisa ser refletido na minha e na sua vida, porque se desejamos estar com Ele, precisamos andar como Ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos atributos extraordinários deste Deus está relacionado à sua santidade. A santidade de Deus é o atributo mais exaltado e destacado da sua existência, porque a santidade que Ele é, aleluia, dá o diferencial daquilo que nós não somos, porque santidade é estar separado. Deus, Ele é separado de todo o processo mundano da existência humana. Por quê? Porque Deus é santo, é perfeito, e essa natureza do caráter moral de Deus fala muito a respeito daquilo que Ele é. O que é santidade se não ser santo? E nós vamos entender que em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 vai dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Está dizendo que Ele é santo absoluto, aleluia. Por isso, aqueles que querem estar com Ele, aqueles que querem andar como Ele andou, e chegar aonde Ele chegou, e estar aonde Ele está, precisa fazer como Ele fez e como Ele é, ser também, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Isaías capítulo 6, que até mesmo os anjos vão clamar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isto é o reflexo daquilo que Ele é no céu, daquilo que Ele é na terra. E o que me chama a atenção é que este atributo moral, ele está ligado ao atributo da imutabilidade, dos atributos naturais de Deus. Porque aquilo que Ele não muda, isto quer dizer, aquilo que Ele não há de mudar, não há de ser alterado, dá a Ele a autenticidade através da santidade. A santidade é o referencial do cristão. A santidade é o caminho que leva para o céu. E nós vamos entender que a retidão, ela também anda em conjunto com esse atributo moral de Deus. Por quê? Porque a retidão de Deus é a imposição de leis e exigência da reta palavra do Senhor. Isto quer dizer que é uma santidade legislativa, é uma ação divina. A retidão é a ação daqueles que desejam ser santo e se manter dentro do processo divino. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 25, verso 8. E essa bondade de Deus, exalada pelos seus atributos morais, santidade e retidão, leva-nos a conhecer o caminho que leva à eternidade. A justiça de Deus, ela é executada através da imposição da sua palavra e da sua lei. É interessante notarmos, aleluia,
que Deus ele impera pela sua justiça. Salmo 9, verso 8 diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. A justiça de Deus ela impera, e essa justiça ela vai ser ensinada por Jesus no Sermão da Montanha. Jesus vai imperar sobre a justiça no seu ministério terreno, porque ele vai fazer jus à sua própria palavra de misericórdia. E mediante a esse processo nós entenderemos que Deus deseja operar através da sua justiça. É impossível Deus negar-se a sua própria natureza. Nós vamos entender que um dos atributos atribuídos a Ele e que chama-nos a atenção, e eu quero falar em conjunto desses 3 atributos divinos e concretizar esta palavra nesta manhã, que é o amor, a misericórdia e a graça. Nós vamos entender que o amor de Deus é algo que não se pode ser calculado pelos homens. Nós amamos as pessoas pelo que as pessoas fazem, pelo que as pessoas é para nós, pelo que elas realizam em nosso favor. Mas Deus ama incondicionalmente. O amor de Deus não tem o porquê, não tem uma posição, aleluia, daquilo que você faz, daquilo que você é. Ele já te ama por natureza. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não existe nenhuma palavra específica para definir este sentimento que Ele é. Isto é este amor que alcançou a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque pelo amor de Deus, aleluia, a misericórdia dele impera sobre a minha vida e me dá o direito de existência. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Isto é, se eu estou aqui hoje, se eu professo a fé hoje, se eu louvo a Deus, se eu prego o Evangelho de Cristo, é pela misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta manhã que você tem a graça de Deus, que é o favor imerecido. Nós não merecíamos o amor de Deus, porque nós conhecemos no amor natural humano que precisamos merecer sermos amados. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. E nós vamos entender que esta misericórdia simplesmente é um ato divino em executar o desejo de mudança sobre a minha e a sua vida. Mas a graça de Deus é um favor que Ele nos fez, nos dando o direito de reconhecermos a nossa natureza pecadora e voltarmos todos os dias para aquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedade, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Isto é, a graça de Deus está relacionada à sua compaixão e à sua piedade. E nós vamos encontrar aqui dizendo a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus está dizendo nesta manhã, aquilo que Ele é o suficiente na sua vida. Às vezes nós questionamos aquilo que não está acontecendo. Às vezes nós descaracterizamos as ações de Deus porque não aconteceu no ato de imediatismo que vivemos e impera na sociedade atual. O aqui, o agora tem que acontecer. Não é desta forma. Tudo está relacionado àquilo que Deus é. E se Deus é santo, Ele te torna santo. Se Deus é reto, você precisa andar em retidão. Se Deus é amor, você tem esse amor e precisa compartilhar desse sentimento. Se Deus é misericórdia, você tem que ter a misericórdia. Se Deus, Ele tem a graça, use esta graça com sabedoria e faça aquilo que Deus disse que era para você fazer, e continue sendo um melhor adorador, ou melhor dizendo, um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Não questione a existência de Deus, não questione a maneira que Ele trabalha, mas aceite aquilo que Ele é e veja Deus fazendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã louvando o Senhor com mais um hino nesta manhã. E eu te convido a continuar adorando a Deus, porque Ele é, aleluia,
Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia.